Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então hoje nós vamos dar início, com a nossa apostila nova, apostila do nosso terceiro bimestre. E o primeiro conteúdo que nós vamos trabalhar, aqui nessa apostila é a parte dos números racionais. Então, antes da gente começar aqui com a nossa apostila, com as atividades, explicação da nossa apostila, eu quero retomar aí o conhecimento que vocês já têm sobre os números racionais, utilizando pecinhas, para a gente estar representando aí as frações. Então, primeiramente, vocês vão estar acompanhando. Se de repente vocês acharem que tem necessidade de fazer alguma observação no caderno de vocês podem estar fazendo, ok? Então, primeiramente, vamos relembrar, o que seria numerador e denominador. Então, o numerador numa fração é sempre o número, que está em cima, na parte de cima da fração. O denominador, o número que está embaixo. Então, aqui nesse caso, o numerador é 2, o denominador é 4. Vamos representar aqui essa fração, então. Vejam bem, o denominador, ele é um inteiro, olha só, um inteiro que foi dividido em partes iguais. Então, nesse exemplo aqui, esse um inteiro ele foi dividido em 4 partes, Olha só, 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. E o número que está aqui em cima, o numerador, é a parte em que foi tomada, Olha só, em um inteiro que foi dividido em 4 partes, eu estou tomando 2, Então, olha só, 2 partes de 4. Como que eu leio essa fração? 2 quartos. Neste caso, nós temos uma fração, o numerador é o número 4, o denominador é o número 8. Então, o meu denominador, ele é um inteiro que foi dividido em 8 partes iguais, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E dessas partes, 4 delas foram tomadas, olha só. 4 delas foram tomadas, Olha só, 4 de 8. Olha só, nesse caso tem uma fração aqui, meio, Ou seja, a metade. Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho um inteiro, vou desenhar aqui um retângulo, olha só. E esse meu retângulo, ele foi dividido em 2 partes iguais. Então, olha só, ele foi dividido em 2 partes iguais e foi tomado, olha só, uma parte. Então, no caso, olha só, foi tomado aqui uma parte. Então, nesse desenho aqui está representado um meio, ou também chamamos de meio, metade. Observem bem nessa imagem. Então, aqui, nós temos um inteiro que foi dividido em 1, 2, 3, 4. Em 4 partes iguais, Então, o meu denominador aqui seria o número 4. Dessas 4 partes aqui, foi tomado apenas uma, Então, como que ficaria essa fração? Ficaria assim. Então, agora, sexto ano, nós vamos para a nossa apostila, Apostila nova. Comecem sempre cuidando muito dela, para não estar amassando, rabiscando, tá? Então, nós vamos começar aqui na página de número 2. Então, acompanhem a apostila de vocês. Então, nós vamos começar aqui esse conteúdo, observando bem essa imagem aqui, Essa imagem da pizza, ela é de uns pratos mais consumidos no mundo, E se vocês observarem bem, vocês sabiam que a pizza, ela há conhecimentos matemáticos envolvidos na preparação dela? Desde o formato, por ser quase aqui que circular, e também passando para a quantidade de ingredientes na receita, até na hora de servir, com a divisão das fatias ali sendo iguais. Então, aqui nós temos algumas questões para responder. Como você faria para cortar uma pizza redonda em 8 fatias do mesmo tamanho? Então, essa pergunta é para vocês estar discutindo. O que vocês fariam para estar dividindo uma pizza, em 8 fatias do mesmo tamanho? Em uma pizzaria,
a pizza com 4, 8 ou 12 pedaços. Podem se dividir 3 sabores somente nas pizzas com 12 pedaços. Por que você acha que não se pode pedir isso nas de outros tamanhos? Então pensem bem, analisem, de repente se vocês quiserem, vocês podem estar escrevendo no caderno de vocês. Vejam bem, que fração de uma pizza com 12 fatias iguais corresponde a cada um dos 3 sabores? Então, essas 3 perguntas que vocês têm na apostila, né, é pra gente estar discutindo, mas vocês podem estar anotando, se vocês quiserem, né, as respostas no caderno de vocês, fazendo aí uma reflexão. Seguindo para a página do número 3, aqui nós temos uma situação que nós vamos estar resolvendo, né? Então, olha só, aqui nós temos essas imagens, né, que seriam as imagens ilustradas de uma pizza. Aí ele tem um probleminha que diz o seguinte: imagine que você e 2 amigos foram à pizzaria. Então, você e mais 2, então seria 3 pessoas no total, né? Então, vocês foram à pizzaria e pediram 2 pizzas médias. Todos comeram a mesma parte de cada uma das pizzas. E no final do encontro, não teve sobra. Então, vejam bem, vocês foram em 3 pessoas numa pizzaria, né? Vocês comeram a mesma parte e no final não teve sobra, né? Então, a questão A ali é para vocês colocar o nome de vocês. Aí, na próxima linha, é para vocês colocar ali o nome dos outros amigos de vocês, que vocês iam levar, né? Do segundo amigo. E, por último, o nome do terceiro amigo. Então, na primeira linha, o nome de vocês. Na segunda linha, o nome do segundo amigo. E na terceira linha, o nome do terceiro amigo. Aí, na questão B, ele fala que fração de uma pizza cada um de vocês consumiu. Então, vejam bem, se vocês estavam em 3 pessoas, né? Quer dizer que esse inteiro, ele foi dividido por 3, né? Vocês estavam em 3 pessoas, então esse inteiro foi dividido em 3. E aí, cada uma consumiu quanto, né? São os valores iguais. Então, vejam bem, se vocês estão em 3 pessoas e as pizzas, cada uma foi dividida em 3 pedaços, então, ó, 1, 2, 3 pedaços, 1, 2, 3 pedaços. Então, no total, eu tenho 6 pedaços. E aí, 6 divididos por 3 é igual a 2. Então, quer dizer que cada pessoa, olha só, comeu 2/3 de uma pizza, né? Então, a resposta ali seria 2/3 de uma pizza. Logo a seguir, nós temos mais um probleminha ali. Ele diz o seguinte: Felipe e sua namorada pediram uma pizza média, dividida em 3 partes iguais. Então, olha só, aqui como ilustra na figura, 1, 2, 3 partes iguais. Aí tem a primeira questão, questão A. Ele comeu 2 das partes da pizza, né? Então, ó, aí ele fala para vocês indicar no desenho. Então, se a pizza foi dividida em 1, 2, 3 partes iguais, Felipe comeu 2 dela. Então, bem simples, né? Vocês vão estar colorindo aí, tá? Essas 2 partes da pizza. Aí na questão B fala: represente quanto ele comeu por meio de uma fração. Então, se a pizza foi dividida em 3 partes iguais, o denominador é o número 3. E ele comeu 2 fatias, então o numerador é o número 2. Então, 2/3. Uma mesma fração, ela pode ser associada a diferentes ações, né? Pode ser dividir o inteiro em partes iguais e considerar uma ou mais de uma dessas partes. Nós podemos perceber que o denominador é sempre um número natural diferente de 0, né? Meu denominador nunca vai ser 0, porque não tem sentido a gente dividir por esse número, né? E os números que podem ser escritos por meio de uma divisão, eles são números naturais que são denominados como números racionais. Então, quer dizer que as frações, né, elas são números racionais. Agora nós vamos seguir para a página do número 4, onde a gente vai estar trabalhando ali a representação fracionária.
Uma fração é um número escrito da seguinte maneira: inteiro, barra, inteiro. Cada parte de tal expressão tem seu próprio nome: numerador, barra de fração e denominador. Esta fração pode ser lida como 2/3 ou 2/3. Lembre-se, o denominador não pode ser igual a zero. Esta fração é 5/7. Esta é 256 sobre 317. E esta é 1/milionésimo. Uma fração representa uma parte de uma quantidade ou de um inteiro. Na régua, 1 centímetro é dividido em 10 partes iguais. Uma borracha tem 7/10 de centímetro de largura. O comprimento da borracha é de 32/10 de centímetro. 1 metro contém 100 dessas pequenas unidades, centímetros. Também é possível dizer que a borracha tem 32/1000 de metro de comprimento. Aqui na página de número 4, nós temos uma receita. Então, observem bem essa receita aqui, sexto ano. Essa receita é a receita de uma pizza, né? Então, aqui nós temos os ingredientes e aí nós temos uma questão para resolver, a questão A. Ela fala o seguinte: quais utensílios foram utilizados como unidade de medida nessa receita? Então, o que foi usado para medir nessa receita? Então, vamos ver aqui, ó, olha só. 6 xícaras de farinha de trigo. Então, a xícara é uma unidade de medida. 2 colheres de sopa de fermento biológico seco. A colher, então, ela também é uma unidade de medida nessa receita. Aqui, colher, colher, xícara, 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 xícara. E aqui, xícara. Então, quais que são esses utensílios? É a colher e também a xícara. E observem que para indicar as quantidades de ingredientes aqui na receita, além dos números naturais, né, olha só, 6, 2, 6, 3, também foram usadas algumas frações. Olha só, nós temos aqui 1/2, temos aqui 1/3, 1/4, temos esse número aqui também, que é um número misto. Então, eles significam que, apesar de vocês já terem visto, né, esses números em outros anos, agora nós vamos estudá-los com mais detalhes, né? Então, vejam bem, para representar a quantidade de tomates aqui picados, olha só, aqui nesse caso, nós devemos dividir uma xícara em 2 partes, né? Porque ele fala aqui, ó, meia xícara de tomates picados. Então, no caso aqui, a gente estaria dividindo a xícara em 2 partes iguais e preencher apenas uma dessas 2 partes, né? Então, assim ficaria meia xícara que foi preenchida com tomates picados. Na escrita da fração, há 2 números naturais separados por uma barra horizontal, né? Assim como eu falava no vídeo, que na fração os números são separados por essa barrinha aqui, ó. Essa barra aqui que está na horizontal, né? Então, lembrando, numerador e o denominador, né? Então, aqui, nesse caso, olha só, o número, vamos olhar para esse número aqui. O número 1, ele é um numerador e ele indica quantas partes do inteiro foi considerado, né? Olha só. E aqui o denominador, que é o 2, ele indica quantas partes iguais esse inteiro foi dividido, né? Então, neste caso aqui, uma xícara, ela foi dividida ao meio e foi tomado apenas uma parte, né? Então, geralmente, quando aparecem em notícias ou em receitas, as frações, elas são escritas com uma barra inclinada, né? Então, nesse caso aqui, elas estão em forma de fração mesmo. Mas se vocês procurarem algumas outras receitas, vocês vão ver que ela também pode aparecer, né, com essa barrinha aqui, não na horizontal, com essa barrinha aqui inclinada.